Biologia Evolutiva de Gilvan, sou biólogo, sou mestre em ciência animal e faço esses vídeos normalmente voltados para essa escola que eu trabalho, que é a Escola Estadual Poeta Carlos Drummond de Andrade, no Núcleo Moradores 10, Petrolina, área rural, área irrigada, das áreas irrigadas de Petrolina, são 25 áreas, até onde eu sei. E também para o Colégio Estadual Rui Barbosa, que fica em Juazeiro da Bahia de Todos os Santos. Então, reprodução assexuada versus sexuada. Versus porque primeiro vamos falar da reprodução assexuada. Essa reprodução assexuada, ela pode ser de maneira binária, em vários micro-organismos, tá bom? Quando, inclusive no todo o reino Monera, quando o indivíduo duplica material genético e se divide formando dois indivíduos iguais ao que deu origem. Isso é uma reprodução assexuada. Em todo o reino Monera dessa maneira. Existe também em muitos fungos, em protozoários, só que muitos protozoários formam vários indivíduos a partir da, vamos imaginar, dali do momento que ele duplicou o material genético, tem vários casos, tá? Que eles formam diversos tipos e formam uma quantidade bem grande, tá? Vários protozoários. Os fungos podem ter reprodução assexuada, sexuada, depende muito da espécie. Bom, os animais e as plantas também. As plantas, tem plantas que só se reproduzem de maneira assexuada, tá? Tem plantas que já formam gametas. As plantas são divididas em 4 grandes grupos. As briófitas têm reprodução sexuada e assexuada, às vezes mais sexuada, com gameta, tá? É gâmica, reprodução. As pteridófitas podem ter reprodução sexuada e assexuada, que é o caso das samambaias, mas nas pteridófitas não só tem samambaia. As gimnospermas, no caso, nós temos, por exemplo, no Brasil, o pinheiro do Paraná, Araucária angustifolia. Reprodução é sexuada, tem plantas com estrutura chamada estróbilo, libera, no caso, as plantas flor macha, libera, no caso, esse estróbilo macho, libera pólen e pelo vento, processo chamado anemofilia, o pólen chega até o estróbilo feminino e vai fecundar, ocorre desse jeito. Outras plantas podem ter reprodução sexuada, a mesma planta, e assexuada, principalmente nas angiospermas. Vamos pegar um exemplo. A questão da mandioca, ela pode reproduzir por caule, pode reproduzir por semente. A questão também da maniçoba, planta da caatinga, planta que só se reproduz de maneira assexuada, que é o caso da bananeira, tem semente, tem fruto, mas é uma questão lá chamada paternocarpia. Paternocarpia é que a semente não germina, ela forma frutos com semente, mas não tem flores, tem tudo. Todos os processos, mas semente é uma semente estéril, teoricamente estéril, tá certo? O que mais que a gente pode pensar? A banana, ela reproduz por caule. O caule é subterrâneo, chamado de rizoma. Você tem que tirar lá o que chama fio e faz reprodução, é só assexuada. Tem plantas que têm reprodução só sexuadas, mas tem planta que é reprodução basicamente sexuada, dependendo das condições. É o caso das cactáceas. Boa parte das cactáceas, se você cortar partes, você consegue. E planta que isso é a clonagem, teoricamente, que na natureza soltar um caule lá de mandacaru, facheiro, cair no chão, ele tem capacidade de formar raiz, sistema radicular, e desenvolver. Então essa reprodução é assexuada, mas quando tem um fruto, é sexuada, tá certo? Então muitas plantas têm essa questão. No caso das plantas, elas têm a estrutura, a flor na estrutura feminina tem lá o ovário, tem as oosferas, são os gametas femininos, e na outra estrutura floral, na flor, tem lá os estames, tudo, os conectivos, etc. E tem lá o pólen. O pólen é o gameta masculino. No caso dos animais, tem animais interessantes, tem animais que têm reprodução sexuada e assexuada. Vamos pensar num filo que é os poríferos. A gente até definir o filo porífero. A reprodução do mesmo animal pode ser sexuada e assexuada. Assexuada é quando ele faz um processo chamado de brotamento, também chama gemulação, que na estrutura do animal, que é fixo, é um animal aquático, oceânico, ele solta, né, nasce uma estrutura como se fosse um galho, e solta, e ali é um novo animal. Mas ele também solta gameta, a fecundação externa no meio aquático. E também ainda animal, falando de animal aquático, lembra muito plantas que não são plantas. É o caso dos quinidários, e tem lá a forma, tem só as formas medusoides, formando medusa, etc., mas tem muitos.
E tem a forma pólipo. E lá tem os chamados com alternância de geração, que numa geração ele reproduz sexuadamente, que é a forma medusoide, e no outro momento ele se reproduz assexuadamente, que é a forma pólipa. Então, a forma pólipo, forma medusoide. A forma pólipo, na mesma espécie, é assexuada. A forma medusa é sexuada. Tá bom? E tem animais também que se reproduzem, são hermafroditas. Muita gente faz confusão, meus alunos fazem confusões. Que são os animais que eles produzem os dois tipos de gameta, mas tem reprodução cruzada. É o caso de anelite, todos não, as minhocas. As minhocas se juntam os animais, são dois, e no momento que um está fecundando, está sendo fecundado. Ele está fecundando o outro, o parceiro, e está sendo fecundado, porque tem uma estrutura masculina que produz gameta masculina espermatozoide, e tem uma estrutura feminina que produz óvulos, ou ovócitos, tá? Tem animais ainda hermafroditas que não tem autofecundação, que é o caso das solitárias. Tem uma do tipo que vive no intestino humano, que é a Tênia sólida, e tem, no caso do intestino bovino, que é a Tênia saginata. Esses animais, eles são hermafroditas, só tem um no intestino humano, outro lá no intestino do boi, parasita isolado, sozinho, então tem autofecundação. E tem os animais que têm reprodução gâmica, e aí no canto dessa reprodução, que é o caso vamos pensar o filovertebrata, no caso a gente pode pegar alguns grupos, tá? Algumas classes, tá bom? A classe réptil, reptília, é fecundação interna, bota ovos, tá bom? Esse pode ser chamado ovíparos, a maioria dos répteis, tem uma exceção lá. Pode ser vivíparos e pode ser ovovivíparos. No caso das serpentes, uma parte, as cascavéis, por exemplo, elas são ovovivíparas. Elas não têm útero, mas têm uma estrutura que desenvolve em os ovos internamente. Os animais nascem, vamos pensar, esse ovo eclode no corpo do animal e nasce um animal já pronto, tá bom? Uma particularidade é que no caso dos répteis tem cuidado parental apenas a ordem crocodiliana, os demais não. Bota os ovos no local e descarta e fica ali a natureza que cuide. Tanto que, por exemplo, tartaruga, que pertence à ordem Quelônia, de cada 1000 animais que nasce, 1000 animais, apenas um chega à vida adulta. Isso na natureza, tá? Sem interferência humana. Interferência aí é complicado. Pode ser para mais, pode não chegar esse um lá à vida adulta. Bom, o caso dos peixes é uma questão interessante. Os peixes têm a classe peixes tem duas ordens, a Osteinta, são os peixes ósseos, e a Chondritia, são os cartilaginosos. No caso dos peixes ósseos, os Osteintes, todos eles têm fecundação externa, eles não têm órgão copulador. Eles soltam os gametas na água e se cruzam. Ali, a cruzamento é na água, depende desse nível A4. É o caso, aí no caso dos condritos cartilaginosos, por exemplo, pensar tubarões, arraia ou raias, a fecundação é interna, eles têm órgão copulador, chamado cláuspero. E nesse caso, os animais envolvem dentro do corpo do animal também, da fêmea. O caso de anfíbios, todos eles têm fecundação externa, não tem órgão copulador. Então, eles liberam os gametas na água, ali há o cruzamento, fecundação, e vai surgir um indivíduo aquático chamado girino, desenvolve e depois há uma transformação, a metamorfose. Bom, o caso das aves, todos fecundação interna, faz postura, são ovíparos, tá bom? E no caso eles vão ter cuidado parental, todas as aves têm cuidado com seus filhos. O caso lá de uma ave, que ela é praticamente arruma lá outra para ser barriga de aluguel, teoricamente, porque não tem barriga, para poder cuidar das crias, tá? Então tem esse caso, tem um caso lá de um macuco, é um exemplo, e tem outros também, tá? Mas nesse caso. E no caso dos mamíferos? Os mamíferos é uma questão interessante. Basicamente todos eles têm fecundação interna, porém tem uma exceção enquanto não é ovíparos. Tem o caso daqueles que nascem tem um útero, não é um útero eutero mesmo, não é desenvolvido completamente,
É o caso dos marsupiais. Aqui nós temos no Brasil, nós temos o caçaco, também chamado timbu, chamado de saroê. Tem também uma chamada cuíca. Na Austrália nós temos a Oceania, temos o canguru, outra ou duas mais espécies. E tem o caso, e aí tem um útero completo, que é boa parte dos mamíferos. E tem dois tipos de mamífero, um da Nova Guiné, que é chamado equidna, e outro da Austrália, que é chamado ornitorrinco, que ele faz postura. É mamífero, mas faz postura parecida com as aves. Tá bom? E o caso dos insetos, ou melhor, o filo artrópoda, que tem as várias classes, eles têm diferentes tipos de reprodução, tá bom? Alguns cuidam das próteses, boa parte, outros não. A reprodução deles, de modo geral, sexuada, desconheço, não lembro nenhum agora com reprodução assexuada. Alguns cuidando da prole, outros não. Na verdade, bota lá e os bichos se desenvolvem, que é o caso da boa parte das moscas. Postura, larva, a larva passa por metamorfose, animais, é o caso dos mosquitos também, passa por metamorfose. Você nasce, é um ovo, que eclode uma larva, a larva forma uma pupa, casulo, adulto. Então esse é o processo. No caso de muitas abelhas também que faz isso, mas só que algumas abelhas solitárias não têm cuidado parental. No caso da hemissocial, exemplo, mamangava, e o caso das abelhas eusociais, como é o caso das vespas, também eles têm cuidado parental, ou seja, os adultos, os pais cuidam das suas crias. Então basicamente a reprodução é nesse critério que usa a perpetuação de diferentes tipos de espécies, desde que você pense. E tem um caso à parte, que é o caso dos vírus. Os vírus não é reprodução sexuada nem assexuada, teoricamente. O que acontece é que um vírus, ele consegue, vamos imaginar, multiplicar seu material genético em várias vezes. Vamos pegar, por exemplo, o vírus que causa a gripe humana, influenza. Uma única estrutura viral, que é um RNA vírus, o seu material genético consegue multiplicar e formar dentro da célula humana mais cerca de 480 a 500 indivíduos daquele vírus. O vírus também, o coronavírus, também faz essa questão. Então, são as particularidades, reprodução por replicação, é totalmente diferente. Então, acho que era isso. Eu estou sintetizando ao máximo para não ficar uma coisa muito complicada. Se a gente poder fazer para cada um tipo de animal, a gente poderia fazer um vídeo, mas aqui a gente, na verdade, não só animal, mas todos os reinos que a gente falou aqui, tem esses tipos de reproduções. Então, a gente fecha por aqui o vídeo.